Senhores, senhoras, em nome de Deus e do povo de Nepomuceno, declaro aberta a 150ª reunião ordinária de segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Nepomuceno, de dia 9/11/2014. Passa agora para a leitura da Bíblia Sagrada, 2015, feito pelo vereador Marcelo Augusto Vilas Boas. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Amém. Amém. Muito obrigado, vereador. Passa agora para a chamada, vereador Zé Rodrigues Avelino. Boa noite a todos. Oi? Cláudio Andrade Pedroso. Éder Rodrigo Correia do Nascimento. Presente. Francisco Ricardo Gatini. Presente. João Alfredo Guedes. Presente. José Rodrigues Avelino, presente. Alô. Júlio César Ezequiel. Luciano Alexandre Moraes. Presente. Luciano. Marcelo Augusto Vilas Boas Alves. Presente. Rocha Correia Lima Neto. Pedro Giovanni Militani. Vilma Aparecida Garcia. Obrigado. Muito obrigado ao vereador Zé Rodrigues Avelino. Passa agora para a leitura da 114ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nepomuceno, a leitura da ata. Coloco então nesse momento em votação a ata da 114ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nepomuceno. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados, forem em contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes dessa casa. Passa agora para a leitura da ata da reunião extraordinária da 24ª. Ata da 24ª reunião extraordinária da segunda sessão legislativa. Às 21h do dia 26 do mês de outubro de 2015, no Salão da Câmara Municipal, reuniram-se os senhores vereadores, sob a presidência do vereador Francisco Ricardo Gatini, estando presentes todos os vereadores da Câmara Municipal de Nepomuceno. Em seguida, o presidente, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a reunião, iniciando-se assim os trabalhos desta 24ª reunião extraordinária da segunda sessão legislativa. Em seguida, foram apreciados os seguintes projetos. O projeto de lei número 606/2015 dispõe sobre denominação de logradouro público. O mencionado projeto foi levado em segunda discussão, votação e redação final, sendo aprovado por unanimidade. Vai à sanção. Projeto de lei 607, 608/2015. Ambos dispõem sobre denominação de logradouro público. Os mencionados projetos foram levados em segunda discussão, votação e redação final, sendo aprovados por unanimidade. Vai à sanção. Projeto de lei 595 altera a denominação do estádio municipal e dá nomes ao novo terminal rodoviário e avenida do loteamento Nova Era. O mencionado projeto foi levado em segunda discussão, votação e redação final, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Vai à sanção. Projeto de lei 602, declara de utilidade pública municipal a Associação de Desenvolvimento Comunitário dos Olhos d'Água. O mencionado projeto foi levado em segunda discussão, votação e redação final, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Vai à sanção. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrados os trabalhos. Em seguida, convido os senhores vereadores para assinarem a ata. Em discussão, a ata da 24ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Nepomuceno. Em discussão, coloco em votação a ata da 24ª reunião extraordinária. Que se for a favor, permaneçam sentados, se for em contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes dessa casa. Passa agora para leitura, despacho e correspondência. Convite, Instituto Pleno Brasil. Curso, programa As Condutas Vedadas em Ano Eleitoral e a Prestação de Contas Municipais, de 17 a 20 de novembro, em Belo Horizonte. 5º Seminário de Conclusão dos Cursos Técnicos da Educação Profissional e Tecnológica. Convite, diretor-geral do Centro de Federação e Educação Tecnológica de Minas Gerais, professor Flávio Antônio dos Santos, a diretora da Unidade Nepomuceno, professora Juliana Vilela Lorenzoni Botega, e os formandos sentir-se-ão honrados com sua presença na solenidade de formatura do 5º Seminário de Conclusão dos Cursos Técnicos da Educação Profissional e Tecnológica. A realizar-se no dia 4/12, às 19 horas, no auditório do Cefet, Minas Gerais. Avenida Monsenhor Luiz Gonzaga, 103. Muito obrigado à nossa secretária Liliane por ter feito a leitura do despacho de correspondência, assim também como as atas da 114ª e a 24ª. Nesse momento eu convido aqui para tomar a tribuna o senhor Adelante Carvalho,
que, conforme o regimento dessa casa, fez o pedido por escrito, falando sobre o repasse municipal. Boa noite, gente. Boa noite a todos. O motivo que me traz aqui hoje é que, há 3 anos atrás, eu e um amigo, o Luciano Fábio, que durante muito tempo foi servidor público municipal, logo após a reeleição do prefeito, a gente, por curiosidade, a gente passou a observar a movimentação financeira do município. E, para nossa grata surpresa, desde então, o município vem acumulando um acúmulo de repasses. Por mérito da administração, a arrecadação municipal vem se mostrando um ganho, ano a ano, e um ganho até considerável. A gente fez um breve relatório para servir de base para o nosso questionamento, é que, em 2013, o município recebeu um repasse total de R$ 28.243.731,82 centavos. Deduzido o Fundeb, no valor de R$ 4.042.821,48, chegou-se a um denominador aqui de R$ 24.200.910,34. No ano de 2014, esse repasse chegou à ordem de R$ 29.815.348,23. Deduzido o Fundeb, com aumento também o Fundeb, R$ 4.265.374,79, chegando ao resultado de R$ 25.549.973,44. No acumulado de 2015, quando a gente fechou em agosto, também com alta, o município já tinha arrecadado R$ 20.818.813,97. Deduzido do Fundeb, R$ 3.284.871,35. Então, até o fechamento, R$ 17.532.942,62 . Desculpa. Tomando por base 2013, teve um aumento de repasse para o município de 8,72%. Aumento esse que se repetiu no acumulado de 2014 para 2015 de 2,47%. Isso, para a gente, munícipe, e hoje eu na condição aqui de cidadão, hoje nada mais vim aqui de exercer minha cidadania, de certa forma deixou a gente tranquilo, porque, por mérito da administração, houve um aumento de arrecadação. Acontece que, até outubro de 2012, a gente não observava nada de anormal no sentido de débito. A partir de novembro de 2012, começou a ser debitada uma parcela chamada RFB, Prev Parcelamento 60. Esse parcelamento, ele, olhando os portais de transparência e o Banco do Brasil, que mostra bem os repasses, ela não chega a comprometer a economia do município, não. Acontece que, a partir de outubro de 2013, passou a acontecer no município aqui uma coisa que nos chamou a atenção. Está sendo retida na fonte, conforme depois eu posso deixar o site para os senhores ver, um parcelamento que ele vem no seguinte código: RFB, Prev, OB, COR. Nós olhamos no índice do IPEA e nós não conseguimos decifrar o que seria isso, especificamente. Acontece que esse parcelamento vem sofrendo uma variável, e ele começou com alguma coisa da ordem de R$ 20.000, mas só um minutinho aqui que eu vou achar a data. Em 10/7/2014, esse parcelamento já debitou uma parcela do município de R$ 428.549,54. Nós achamos isso
desproporcional, e eu queria pedir atenção, especificamente, não de forma nenhuma menosprezando os outros padres, mas ao Cláudio e o doutor Washington, que o Cláudio pela contabilidade, o doutor Washington pela militância no direito, esse parcelamento já teve 30 parcelas descontadas e o saldo que ele desconta do município é nada mais, nada menos, algo aproximadamente de R$ 9.949.491,34. Nós fizemos uma tabela, e nessa tabela isso só vale com relação ao FPM. Só com relação ao FPM, nesse período de novembro de 2012 até outubro de 2015, tem um repasse aproximadamente de 48.192.000 para o município. E esses 9.949.000 aproximadamente chega à ordem de um percentual de 23,18% do FPM. E aqui a gente não conta todas as arrecadações, não. A gente fez só com base no FPM. Então, eu queria deixar aqui consignado na mesa, diretora, que fosse pedido um esclarecimento, porque eu formulei umas perguntazinhas aqui que, pelo princípio da publicidade, eu queria que fosse esclarecido. E eu só tenho a vocês aqui a recorrer. Porque, no final de tudo aí, se der certo para o prefeito, vai dar certo para muita gente aqui. Mas, se der errado para o prefeito, muita gente aqui vai ser cobrada também. Eu falo com relação à eleição do ano que vem. Então, para a saúde financeira do município, e como cidadão, eu enxergo como leigo que o município pode estar à beira de um colapso financeiro, mesmo com aumento de arrecadação. Então, quando o Luciano fica lá brigando por causa de melhoria no transporte, eu não vejo razão de ser, não, porque, segundo os portais de transparência, Luciano, o Fundeb, como é per capita, ele teve até aumento. Então, longe de ser qualquer leviandade, qualquer acusação, mas esse débito dessa parcela RFB, PREV, OB-COR, precisava ser esclarecida. Tanto que as outras parcelas, que são parcelamentos menores, 36 parcelas da parcela 60 deu 916 mil aproximadamente. E das 53, 695 mil. Apareceu uma outra, que é uma obrigação devida, que a gente também não sabe, duas de 55, que deu 111. Então, baseado nisso, eu queria aqui deixar consignado aqui na mesa as seguintes perguntas que fosse repassado ao Executivo. Qual seria a origem desse débito? Não falo em dívida, falo em débito. Qual gestão foi contraída esse débito? Quantas parcelas faltam ou se acabou? Porque, pela média, está dando... As 30 deram mais ou menos R$330 mil. E se for 100 parcelas? Se for 50? E se já acabou? Por que ocorrem esses débitos? Por que essas parcelas são tão altas? Porque, se a gente fosse basear pela folha de pagamento entre 1 milhão e pouquinho, jogando para cima 10%, seria 130 mil. Então, está bem além do que seria só o INSS de folha. Eu, sinceramente, queria que os senhores, até porque se tratar de uma gestão que está indo para o final, e alguns aqui até pleiteiam voos maiores, mas sem saúde financeira, acho que não seria viável. E eu queria que vocês analisassem qual seria, se é que ele existe,
o real endividamento do município. Outra coisa, qual que seria o impacto dessas parcelas no orçamento vigente? Coisa perto da ordem de 9.950.000. Outra coisa, esse orçamento fecha com hábito ou com déficit? Então, eu queria deixar consignado aí na mesa, queria que, se alguém pudesse fazer esse requerimento, a título de informação, baseado no princípio de publicidade, porque, ano passado, eu tive a honra de participar de um workshop com o economista Gustavo Franco, que foi quem fez o Plano Real, e, na ocasião, ele nos deu uma receita simples de que, quando a coisa é privada, 10% dos rendimentos, ou lucro, que seja o que for, tem que ser guardado para uma emergência. E, no setor público, para que não haja endividamento, ele sugere que haja uma economia de, no mínimo, 4% de toda a arrecadação, para que o município tenha um suporte. Então, eu queria reiterar aos senhores que, como cidadão, baseado no princípio da publicidade, sem fazer qualquer leviandade, se vocês quiserem, eu repasso o site onde foi tiradas as informações, além do Portal de Transparência do Brasil, do Portal de Transparência, para que os senhores conferissem, que fizesse uma comissão ou que, através de requerimento, fizesse o que for, porque, a continuar do jeito que está, o município vai entrar em colapso financeiro. Não estou afirmando, mas o município não suporta. Acho que não suporta uma dívida, uma parcela desse tamanho. Até, nesse sentido, felicitar o Eliezer, que foi eleito presidente do sindicato. O João Amaral foi até feliz em não negociar aumento nenhum, porque acho que já não aguentaria. Há essas questões que são alegadas pelos prefeitos, que vem caindo o FPM, e parece que vem caindo, realmente vem caindo, mas, quando eu falei aqui, eu falei na arrecadação total. E, se vocês quiserem tomar por base o portal, que a gente conseguiu as informações, eu pediria aos senhores que pedissem esclarecimento junto ao Executivo, para que nossa vida, a partir dessa gestão, depois dessa gestão, volte ao normal. Ou que ajudemos o Executivo a tomar novos rumos, porque, de certa forma, tudo vai depender de reinvestimento no município, de aplicação dos índices, e, de certa forma, os índices estão sendo todos aplicados, as contas fecham, mas a gente fica preocupado com o endividamento do município. E qual é a causa disso? O que gerou essas parcelas de em torno de 300 mil? Se vocês prestarem atenção, se vocês puderem olhar, nesse mês, parece que foi em torno de 316 ou 306 mil. E vem se acumulando por mais de 30 meses. Então, como eu já falei, se pudesse ficar consignado aqui na mesa, um pedido de esclarecimento, porque os secretários podem vir aqui e falar que está tudo certo, que está sem problema, para a gente, ótimo. Mas seria bom um esclarecimento nesse sentido. E encerro minha fala e queria deixar aqui registrado, Giovanni, estou vindo da casa dos meus pais agora, e eles pediram para te transmitir um abraço, pela indicação do nome da dona Geni, lá na UBS, porque você é testemunho que, num momento difícil da vida deles, lá na questão da criação do Gabriel, a dona Geni foi de suma importância. Assim que não só como para a nossa família, para o Gabriel, para muita gente, que aquela senhora com tão pouca instrução acadêmica tinha uma percepção de vida assim normal. Então, transmitindo um abraço e boa noite a todos. Boa noite. Eu vou deixar, Delano, você podia ficar mais um bocadinho aí?
Vou deixar a palavra ali para os vereadores. Vocês querem fazer alguma pergunta, algum questionamento para o senhor? Tem uma água do lado aí também. Deixa o livro a palavra. Nenhuma colocação. Então, muito obrigado, Adelano. Muito obrigado pela presença sua, mais uma vez, aqui na Câmara Municipal de Nepomuceno. Eu vou pedir depois também para o Adelano tirar um xerox ali e deixar com a gente aí para que tome as providências. Beleza. Combinado. Nesse momento, deixo a palavra livre para indicações e requerimentos. Peço a palavra, presidente. A palavra, vereador Marcelo Augusto. Boa noite a todos. Quero aproveitar para parabenizar o Eliezer pela eleição, por ter saído vencedor. Parabéns, tenha sucesso aí, que você possa fazer o melhor pelos funcionários. Gostaria de agradecer ao prefeito municipal e também agradecer aos vereadores pela presença hoje lá na UBS da Vila Isméria, que foi inaugurada hoje. Muitos que estiveram presentes. Os que não tiveram, eu sei que foi por motivo de trabalho. Mesmo assim, eu agradeço a todos vocês por ter votado na indicação minha e do Giovanni, onde fizemos a homenagem para a dona Geni. Muito obrigado a todos vocês, eu agradeço de coração. E queria aqui fazer uma indicação ao senhor ao prefeito municipal, que seja feita uma elaboração de um plano de arborização urbana no município. Justificativa. A arborização deve ser intensificada, já que, além de propiciar bem-estar à população, melhora o clima, contribui para a atenuação da poluição sonora, reduz o impacto na chuva e a purificação do ar, entre outros benefícios. O município deve investir em políticas públicas que sejam eficazes e revestido de responsabilidade com qualificação de técnicos de disponibilização de materiais necessários e distribuição especial de mudas, observando os requisitos do local do plantio, padrões de crescimento, conhecimento do efeito de clima, doença e solo, entre outras normas técnicas. A urbanização urbana é um fator essencial de melhorias da qualidade de vida urbana. É uma necessidade ambiental. As árvores também têm importante função estética. Projetos paisagísticos planejados em harmonia com o conjunto urbanístico podem amenizar a paisagem e contribuir para a redução de estresse dos habitantes da cidade. Esse plano poderá, por exemplo, evitar o uso de espécies inadequadas a determinados logadouros públicos e harmonizar o plantio de árvores com a implantação das redes elétricas. O plano de harmonização urbana tem, por fim, orientar a Prefeitura Municipal nos projetos de plantio e manutenção dessas árvores. A gente pode ver em vários setores públicos, aí, por exemplo, dando exemplo na rodoviária, não tem uma árvore plantada, entendeu? Vários setores de obras públicas, não tem uma árvore plantada, não tem um paisagismo. Isso é importante, porque a gente está vendo aí que a água está acabando e essas árvores ajudam, querendo ou não, ajudam um pouco, entendeu? A segurar mais essa água, igualzinho várias melhorias e qualidades que o plantio e esse plano de urbanização vai trazer para a nossa cidade. Então, eu queria fazer essa indicação ao prefeito municipal. Coloca a indicação do vereador Marcelo Augusto Vilas Boas em votação. Aqueles que forem a favor, permanecendo, sentados, forem contra, levantam-se e manifestem. Aprovado pelos presentes dessa casa. Só isso. Muito obrigado, Marcelo. Parabéns para o Marcelo também pela indicação do nome da Geni, também para o Pedro Giovanni, que esteve hoje lá presente. Uma homenagem muito justa mesmo pela colocação dos nobres vereadores. E parabéns. Continua livre a palavra para indicações e requerimentos. As palavras, senhor presidente. Com a palavra, vereador Pedro Giovanni. Só para não perder o embalo, né, a visita do Delano, né, nessa casa, e sempre trazendo posições de cidadão, né, posições para a gente, né, que os vereadores, né, gostam, né, que traz uma informação, né, para a gente estar observando mais profundamente. E aproveitar, senhor presidente, achei interessante a questão dessa dívida, né, que a gente tem noção, a gente acompanha a questão do Fundo de Participação do município, eu pelo menos tenho acompanhado, caiu brutalmente, isso né, não é segredo para ninguém, mas a questão que ele coloca da dívida já é uma questão que deve ser olhada mesmo, e através disso
propor a essa casa um requerimento, em nome da casa, da informação, né, sobre essa dívida, o porquê desse montante, desse valor, né, e as perguntas, aliás, as perguntas que ele fez, todas as perguntas que ele fez, sem oficializado em requerimento pela essa casa. Muito bem, vereador Pedro Giovanni. Coloco, então, em votação o requerimento do vereador Pedro Giovanni em votação. Aqueles que forem a favor, permanecer sentados, por enquanto, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presidentes dessa casa. Continuo com a palavra, vereador Pedro Giovanni. Presidente, só parabenizar, né, o Eliezer, todo o grupo, né, o sindicato que ganharam, né, o Eliezer para presidente, dos demais companheiros, e que, né, Deus ilumine o caminho de vocês aí, né, que iluminando o caminho de vocês, está iluminando o caminho dos funcionários públicos. Muito bem, continua livre a palavra para indicações e requerimentos. Com a palavra, vereador Zé Rodrigues Avelino. Pela ordem, presidente. Quero cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, assessor jurídico Emerson, secretárias, secretários, assessoria e o público presente, a todos que ouvem internet. Eu tenho uma indicação aqui, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador abaixo assinado na forma regimental e ouvindo-se o plenário, vem requerer dessa igreja casa que seja indicado o prefeito municipal o seguinte: que a Prefeitura Municipal providencie com urgência no sentido de recuperar a estrada que liga Nepomuceno ao Porto dos Mendes, inclusive cascalhando alguns pontos da mesma. A justificativa ocorre que a mencionada estrada encontra-se intransitável, o que vem causando grande transtorno às pessoas por ela que passam. Então, às vezes, a gente fala com eles, não pode arrumar porque não choveu, a estrada está muito dura, a estrada está muito seca, não tem como arrumar. Agora choveu, não pode ir porque choveu, tem barro, não sei o que tem mais. Então sempre há uma desculpa não fazer, e está intransitável nossa estrada de Nepomuceno ao Porto dos Mendes, e acredito que todo o município de Nepomuceno está intransitável. Essa é a primeira indicação, senhor presidente. Coloco a indicação do vereador Zé Rodrigues Avelino em votação. Que se for a favor, permanecer sentados, por enquanto, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presidentes dessa casa. Que a Prefeitura Municipal tome providência urgente também no sentido de cascalhar a estrada do Barreirinho até a propriedade da senhora Márcia de Fátima Santana Barbosa. A justificativa: ocorre que a mencionada estrada encontra-se intransitável, o que vem causando grande transtorno aos moradores e à proprietária, principalmente quando chove, pois a Kombi escolar não consegue chegar ao local e levar as crianças à escola. Isso aqui é uma promessa que eles fizeram ao pessoal do Barreirinho, até a propriedade da Márcia, mas nada há de eles fazer esse projeto, esse trabalho. Ela liga sempre, ela está sempre pedindo, está tendo problema com as crianças para vir à escola. Não tem como mesmo. É mais de uma indicação, senhor presidente. Coloco a indicação do vereador Zé Rodrigues Avelino em votação. Que se for a favor, permanecer sentados, por enquanto, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presidentes da casa. Que a Prefeitura Municipal tome providência urgente também no sentido de trocar as lâmpadas da Praça Terezinha de Jesus Maia Guedes, bem como o reparo em um poste que se encontra caído. Justificativa: acontece que a referida praça está totalmente escura, oferecendo risco às pessoas que por ali passam e transitam. Esperando que o senhor prefeito seja solidário a essa indicação, solicito aos nobres vereadores na aprovação da mesma. Casa Legislativa, 9 de novembro de 2015, vereador José Rodrigues Avelino. Essa praça é a que deu nome à senhora há poucos dias atrás, senhor presidente. Coloco a indicação do vereador em votação. Que eles forem a favor, permanecer sentados, por enquanto, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presidentes da casa. Eu tenho aqui uma moção de pesar. O vereador que essa subscreve requer que seja enviado à família enlutada votos de pesar pelo passamento do senhor Joaquim Ribeiro, conhecido como Catita, homem trabalhador e ex-funcionário da Prefeitura. Que Deus, na sua infinita bondade, os conforte nessa hora de dor. Nepomuceno, 9 de novembro de 2015, vereador José Rodrigues Avelino. É uma pessoa que fez um belo trabalho em Nepomuceno, deixou a sua bela família, conhecidos, então que seja enviado, senhor presidente. Muito bem, coloco a moção de pesar do vereador em votação. Que eles forem a favor, permanecer sentados, por enquanto, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presidentes da casa. Senhor presidente, só pedindo
Vartner também, que eu ia fazer uma moção. Associação. Senhor Catita. Muito bem. Então, com a associação do vereador. Senhor presidente, quero também parabenizar o Lies e mais a equipe que foi eleita na passada, né? Que seja brilhante em seus trabalhos, que seja muito mesmo em cima mesmo, para que todos os funcionários tenham aquilo que merecem. E tenho até que agradecer também, eles me atenderam, eles me disseram que o cemitério do Porto dos Ventos estava limpo e que não sei o que mais, e eu disse que eu tinha foto e alguém estava me ligando, e que dia 2 tinha que ser, aquele cemitério tinha que ter sido olhado com carinho. Eles fizeram, graças a Deus fez, mas tive que pedir muito e falar que eu tirei foto, e tirei, está no meu telefone, e também muitas pessoas ligando. Então, graças a Deus, eles fizeram a limpeza até o dia 2. Mas eu estive lá no cemitério no dia 9, olhei também, que já até falei com o Mauro da funerária, que seja podado alguns galhos que estão passando para dentro do cemitério. Tem goiabeira, tem moreira e outras árvores que passam para dentro do cemitério. Então, isso tem que ser cortado, mas parabéns por isso. Ontem também eu fiz uma visita vindo da roça, passei no cemitério do Santo Antônio do Cruzeiro, está limpo, mas eu acredito que daqui 15 dias, com a chuva que deu, eles têm que jogar um handap para que esse mato cresça. Isso, então, a gente vamos aguardar. Por hoje é só, e agradeço, senhores e senhora. Muito obrigado. Muito bem, vereador, pelas suas colocações. Com a palavra, vereador Éder. Primeiramente, boa noite a todos que estão aqui presentes conosco, quem nos ouve via internet, senhores vereadores, presidente e demais que nos acompanham. Queria fazer um requerimento, presidente. Já foi feito, acho que umas 3 indicações minhas, a respeito do tapa-buraco em algumas ruas que ficaram sem fazer. A gente já vem ao longo de um ano pedindo, e as chuvas começaram novamente, e algumas ruas que não foram nem mexidas ainda. Exemplo, a Felipe Capelo, a Abrama Saúde, Maria Helena Zarino, no final dela, precisa fazer a manutenção, e a última rua, aqui do Jardins de Maria, que é atrás da cooperativa, aquela última rua ela ficou totalmente esquecida, em parte de limpeza, tapa-buracos, entendeu? Ela está totalmente largada. Que eles façam essa manutenção. E deixar aqui só um lembrete, não sei se é competência do SAI ou vai ser da Prefeitura, essa rua aqui, essa que sobe até a UD, de cima do Murilo, onde é o estacionamento, tem uma água correndo diretamente ali. E a água limpa. A gente vê de onde que essa água está correndo, que é o dia todo correndo. O pessoal dá uma... Muito bem, coloco a indicação. Com a associação do senhor, vereador, eu gostaria que esse tapa-buraco acrescentasse, que eu já fiz também uma indicação, Baixo Josefina Pedroso e Vista Verde. Está totalmente sem passar naquelas ruas, que seja acrescentado em sua indicação esses 2 bairros também. Está incrível. Obrigado. Muito bem. Coloco a indicação do vereador Éder Rodrigues Nascimento em votação. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados. Se forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes dessa casa. Continua com a palavra. Obrigado. Hoje a minha palavra é só essa mesmo. Muito obrigado, vereador Éder. Continua livre a palavra para indicações e requerimentos. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Washington Correia Lima Neto. Cumprimento todos que nos acompanham. Cumprimento os senhores vereadores, a mesa dessa Casa Legislativa. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu gostaria de sugerir a Vossa Excelência que, na última reunião, nós tecemos alguns comentários a respeito das indicações e das requisições que são feitas para o Executivo Municipal. Mas hoje eu gostaria de sugerir a Vossa Excelência que essas requisições que são feitas pelos senhores vereadores
e mesmo as indicações, que fosse entregue a cada um dos vereadores a cópia com o protocolo de entrega na Prefeitura Municipal. Porque, dessa maneira, o vereador pode também realizar um cronograma de acompanhamento do que se foi feito, do que ele pediu, do que ele requisitou. Então, eu acho que isso facilitaria muito esse aspecto, porque há uma enorme repetição de indicações, a matéria aqui nunca morre. Então, são certos focos que fazem parte de todas as reuniões, ou melhor, que faz parte de toda reunião. Eu gostaria que a mesa tomasse essa providência para que houvesse um acompanhamento mais acentuado e tornasse mais célere os trabalhos dessa casa. Na reunião próxima passada, eu tive a oportunidade de requisitar do Executivo Municipal sobre o projeto de lei que foi votado nessa casa, que autorizou um empréstimo de 800 em até R$800 mil para o município. Nós não temos nenhuma notícia sobre se a lei foi sancionada e que evolução está havendo nesse pedido de empréstimo junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Então, fica uma coisa assim muito vazia, porque nós temos que voltar sempre ao mesmo tema. O ilustre cidadão Delano esteve aqui hoje falando de um diagnóstico que eu há quase 1 ano e meio falo sobre isso. O município enfrenta uma crise moral, econômica e administrativa. Recentemente, convoquei aqui o secretário da Fazenda para tratar de assuntos de relevante valor para o município. Segundo este secretário, a situação do município é ótima. Não deve nada. Está tudo perfeito. Não deve um tostão. Está gravado aí. Eu me lembro que, naquela oportunidade, eu disse a ele que, na Alemanha nazista de Hitler, mentia-se tanto que se mentia, que a mentira passava a ser verdade. Eu não sei se a lei que foi aprovada nesta casa, que virou lei, porque a lei é votada pela maioria. Lembro-me que, naquela oportunidade, 3 vereadores votaram contra, mas isso não muda o fato de que ela é lei. Eu soube, entre linhas, que o Executivo Municipal está encontrando profundos obstáculos para conseguir fechar qualquer tipo de contrato. Por quê?
Porque o diagnóstico que foi dado da falência do município, que há 1 ano e meio eu venho batendo nessa tecla, e que foi hoje objeto de manifestação no cidadão preocupado com a saúde financeira do município, nada tem sido feito a este respeito. Existe um silêncio sepulcral sobre a economia do município de Nepomuceno. Então, às vezes, isso me preocupa sobremaneira, porque há uma completa desinformação. E o que é pior, eu sinto, às vezes, o desinteresse desta casa em saber dos grandes e reais problemas do município de Nepomuceno. Não vai haver, futuramente, uma situação de falência do município, porque o município não fale. Mas a hecatombe econômica já iniciou. Uma administração que não tem dinheiro para pagar leite. Uma administração que atrasa 13º salário. Uma administração que não honra seus compromissos econômicos com o servidor público. Uma administração que é seletiva, no sentido de que paga os apadrinhados e não paga o servidor no todo. Paga férias para uns, não paga para outros. Adianta 13º para um, parcela para outro, e muitos ficam sem receber. No meu modesto entendimento, o processo de deteriorização econômica do município de Nepomuceno já é de muito tempo. Então é bobagem convocar secretário, porque, na verdade, a mentira que é tanto falada, que é tão pregada, ela acaba sendo verdade. Sentado nessa cadeira, ele negou dívida. Diz que o município não deve. É tão sério a situação que a facilidade que eles obtiveram aqui de conseguir autorização para fazer empréstimo de até R$800 mil, para acabar a obra de centro de eventos, para fazer mictório em praça. Aquele projeto de lei absurdo que foi votado, mas que eu gelei, que eu respeito. Em nenhum momento se pensou em fazer a barragem do córrego do Sapé, que realmente seria benefício para a população de Nepomuceno. O que adianta eu indicar aqui alguma coisa se o município está no fundo do poço?
Inaugurou-se recentemente o PSF do bairro Vila Isméria. Acho que foi hoje, inclusive. Eu também sou solidário àqueles que tão bem souberam escrever, que tão bem souberam dar a este prédio o nome de Dona Geni. Mas, desde o primeiro dia, eu já questionava essa posição, porque, ao se atribuir o nome de alguém a uma determinada coisa, é preciso honrar o nome que se dá. Ou se inaugurou algumas paredes, ou realmente se inaugurou um PSF. Porque inaugurar parede é muito fácil. Os empreiteiros adoram obras. Mas esse PSF vai ter médico? Vai ter atendimento? Vai ter remédio? Ou é mais uma obra vazia, inócua, sem cumprir a sua finalidade? Se for para ser inauguração só de paredes, e para se vir de fins eleitoreiros, eu acho que nós não deveríamos ter colocado o nome da Dona Geni. Porque a Dona Geni era uma pessoa que socorria os excluídos. Ela tirava de si para dar para os outros. Mas, na minha visão, se ali não tiver médicos, se ali não tiver psicólogos, se ali não tiver pediatras, infelizmente, nós colocamos o nome de uma santa mulher em mais uma palhaçada da administração atual. Porque Nepomuceno não tem remédios, não tem médicos, porque médico não pode trabalhar de graça. É interminável a fila do cidadão que procura o Ministério Público para obrigar o município a dar remédio. Eu acho que é um momento de extrema reflexão. Porque é muito fácil inaugurar e soltar foguete. O importante é manter o que se inaugura. É canalizar para lá recursos que a população precisa. Porque construir prédio, todos nós já sabemos. Os empreiteiros, o empreiteiro acha isso maravilhoso. Eles constroem qualquer coisa. Eles querem construir mictório na praça. Eles querem acabar centro de evento para dar diploma no fim de ano para o aluno, obra de mais de 2 milhões. Será que nós vamos ter que esperar a seca do ano que vem para falar de novo no Ribeirão do Sapé? E quando se gasta em algo que não traz retorno para a população. Senhor Delano, o diagnóstico pregado por Vossa Senhoria nessa casa
tem sido falado aqui há ano e meio. E esteve aqui o secretário da Fazenda que omitiu essas verdades aqui. Então, eu lamento que a situação do município seja tão trágica e não vai haver um colapso financeiro, não. Ele já está em curso. Ele já andou bem mais da metade do caminho. É verdade que há uma recessão. Mas essa recessão aliada a uma má gestão pública, ela tem peso dobrado. Porque junta incompetência com a falta de dinheiro. Eu só queria fazer essas considerações porque o ilustre cidadão nominou. E esta questão eu tenho colocado há mais de ano e meio nesta casa. Inclusive, já convoquei o secretário para estar aqui e disse a ele que a mentira pregada várias vezes vira verdade. Então, ele pode enganar a muitos. Mas a mim ele nunca enganou. Quero, senhor presidente, prestar a minha homenagem a toda a equipe, ao grupo todo que ganhou as eleições para o sindicato do município de Nepomuceno, e dizer a eles que é um fardo pesadíssimo. Porque, como eu disse agora mesmo, eles deram o nome no PSF de Dona Geni. E se quiserem que chame Dona Geni, terão que honrar o compromisso pelo nome que deram. Não é deixar ao acaso, não é deixar o abandono. Então, Vossas Excelências, que tão brilhantemente se elegeram para o sindicato de Nepomuceno, honrem o nome de vocês com a confiança que os servidores públicos depositaram em vocês. Não tenham patrões, não sejam rastejantes, não aceitem favores pessoais. Lutem por aqueles que votaram em vocês. Não se curvem diante dos poderosos, porque uma vez curvados, ao invés de serem os representantes do sindicato, serão representantes do Poder Executivo. A responsabilidade que pesa sobre o ombro de vocês é enorme. Porque, lamentavelmente, no mundo de hoje, no Brasil de hoje, e na Nepomuceno de hoje, nós temos mais lama do que a lama que desceu da barragem de Mariana. Nós estamos matando os ideais em troca de favores e de benesses pessoais. Eu tenho grande fé e esperança em vocês. Lutem pelo servidor. Esse servidor que tem sido pisado e repisado neste município, que não tem esperança de dias melhores,
que não vê obedecido o plano de cargos e salários, que não recebe o retroativo, que não recebe o 13º, que não recebe um lanche compatível. Este servidor que não pode contar com a saúde do município, porque este município não presta, não dá assistência a qualquer cidadão. A luta de vocês é árdua. Espero que saibam valer, através da luta, do desprendimento e da coragem, o voto que vocês receberam nas urnas. Por fim, senhor presidente, esteve aqui na na reunião ordinária do dia 19/10/2015, o procurador do município, o senhor Luiz Alberto Cortes. Então, para fins que eu necessito, eu preciso da cópia da fala do procurador, a gravação das palavras dele aqui no município, bem como cópia da ata que foi assinada por todos os vereadores, que atestam a presença desse senhor aqui, por convocação nossa. Ele teve mais de 15 dias para esclarecer qual foi a lei federal que autoriza o Poder Executivo a permitir o uso do bem público através de autorização unilateral do prefeito municipal. De ao que parece, este ilustre senhor quedou-se silente. Então, é necessário uma provocação mais forte para que ele esclareça esses fatos. Quero ainda, por último, deixar também a minha homenagem ao Catita, Joaquim Ribeiro, e a toda a sua prole. Catita foi exemplo do servidor público que trabalhou para Nepomuceno durante vários anos. Para ele, não tinha hora, não tinha dia. Era um abnegado, um amante do trabalho. Deixou uma família numerosa, de gente honrada, de gente de bem, de gente honesta. E deixou um exemplo para todos nós. Ele, para prestar serviço ao município de Nepomuceno, não tinha hora nem dia. A qualquer momento em que se precisasse desse servidor público, ele estava pronto a dar a sua contribuição. Quero também deixar, como os demais vereadores já se manifestaram, o meu sentimento de pesar, porque ele partiu antes de nós. Porque todos nós partiremos um dia. Mas o importante é que é na partida. Leve na mala
os bens que fez aqui na terra e deixe para o que aqui ficaram o exemplo de dignidade e de grande servidor público. Antes que eu me esqueça, embora tenha se dirigido à mesa, a requisição dos documentos que eu fiz, se Vossa Excelência entender necessário, por ser da própria casa, que o senhor coloque em votação, se assim entender necessário, a cópia da ata do dia 19/10/2015, bem como a cópia da gravação dos dizeres do ilustre procurador do município nesta casa. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem. Coloco a indicação do vereador Washington Corrêa Lima Neto a essa mesa. Aqueles que forem a favor, permanecer sentados, se forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes da casa. Muito bem. Gostaria de parabenizar também a equipe aí do sindicato, o Serginho, que faz parte da chapa, também o Leézer, vice esse ano, só o Galo, né, Vilézer? Mas nós estamos aí. Parabéns pela sua eleição. E também gostaria de deixar aqui registrado, Eliezer, a importância do Sindicato de Varginha, que deu um apoio aqui, que acompanhou toda a reunião, que foi importante também. Eu acharia até o Luciano, vou sugerir o Luciano, que é um servidor também e vereador dessa casa, que lançasse aí ao plenário dessa casa uma moção de congratulação aos pares que tiveram aqui, servidores do sindicato. Eu acho que é importante. E são pessoas que nós tivemos aqui conversando, são pessoas importantes, que seria importante também fazer uma moção de congratulação pelo apoio, principalmente na lisura do processo eleitoral que teve aqui, que teve o Eliezer como vencedor. Parabéns mais uma vez, que Deus te abençoe, sempre muito afim com as suas ações aí junto com o Serginho. Parabéns aí mais uma vez. Com a palavra, vereador Luciano Alexandre Moraes. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite ao público presente e todos que nos acompanham via internet. Já podemos deixar, então, senhor presidente, proposta essa moção de congratulação aí. Coloco, então, a moção sugerida pelo vereador Alexandre Moraes em votação. Que, se forem a favor, permanecer sentados, se forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes dessa casa. Continua com a palavra, vereador. Eu quero fazer um comentário aqui com relação à Secretaria de Saúde. Embora, depois do acontecido, eu estive pessoalmente com a secretária e ela já explicou que já foi solucionado o transtorno do início da terça-feira passada, quando baixou-se uma portaria pelo promotor para funcionamento diário da Secretaria de Saúde. Então, até quero chamar aí a atenção dos nobres vereadores que façam um acompanhamento dia a dia lá também, que chega, vai procurar, assim, ver como realmente está funcionando. Segundo, estavam iniciando a nova forma de trabalho na terça-feira passada, quando eu cheguei e me deparei com uma funcionária novata, e inclusive fiquei muito satisfeito, porque eu jamais quero me exibir para alguém e falar, eu sou vereador e tenho que ser tratado diferente. Jamais. É aí que eu fiquei muito satisfeito, por ela não me conhecer e ter noção de como o cidadão estava sendo tratado naquele dia. E eu quero ser tratado como um cidadão comum. Eu não tenho que ser diferenciado por eu ser um vereador. E fui olhar uns exames de uma senhora, se tinha marcado, se tinha possibilidade de marcar ou não. Aí essa moça que estava lá atendendo, aí falou assim, o que eu tenho a falar para o senhor é que, se surgir vaga, vão ser marcados esses exames. Mas, diante da situação, não está tendo vagas e tal, aí pedi para que ela chamasse uma outra funcionária para me conversar com ela. Ela falou assim, vai te falar a mesma coisa. Eu falei, não tem problema, eu quero ouvir dela. Aí ela foi falar para essa funcionária que eu tinha pedido para chamar e trouxe um documento que, através da portaria que desceu do promotor para a Secretaria de Saúde, eles
elaboraram esse papel aqui, normas gerais para solicitação. E aí ela falou que para mim conversar com a funcionária que eu precisava, eu teria que trazer ali o requerimento original para a abertura do processo. Receita médica do SUS, original e cópia legível, e com data inferior a 30 dias. Solicitação médica original e cópia legível, cópia dos exames complementares que justifiquem a necessidade da solicitação, cópia comum do CPF, RG e outro documento com foto ou cartão nacional do SUS. Comprovante de residência em nome do paciente, menor de idade, o comprovante em nome dos pais, com RG e CPF. Casado, comprovante em nome do cônjuge, com a certidão de casamento. E não possuir comprovante, a unidade de abrangência deverá fornecer declaração com número e data de abertura do prontuário e cópia do contrato de aluguel. Está escrito, atenção, não serão aceitos documentos com rasura ilegível ou incompletos. Instruções gerais, apresentar os documentos pessoais no ato da abertura do processo. Procuração, se o interessado for representado por procurador ou advogado, o mesmo poderá assinar o requerimento de abertura de processo, apresentando procuração pública, procuração particular com firmas reconhecidas em cartório, procuração particular acompanhada dos documentos de identificação do outorgante ou outorgado, portador, na impossibilidade do interessado comparecer pessoalmente, a Secretaria de Saúde, para a abertura do processo, os documentos poderão ser entregues por um portador. Neste caso, é sempre necessário apresentar documento de identificação do interessado para conferir com assinatura que o mesmo fez no requerimento. Durante o andamento do processo, fica assegurado ao município o direito de solicitar qualquer outro documento que julgar necessário. Aí, diante dessa lista, né, eu falei, moça, para mim conversar com a funcionária, eu preciso disso aqui? Ela falou assim, precisa. Aí eu falei, moça, se o paciente chegar aqui com urgência, eu só te falo uma coisa, ele está morto, não vai dar tempo. Aí eu pensei da seguinte forma, para conversar com um funcionário, eu precisaria de tudo isso aqui, imagina se precisasse falar com a secretária. Seria mais fácil falar com a Dilma do que com a secretária, no caso que foi me apresentado na terça-feira. Aí eu fiz questão de ficar ali, uma meia hora, observando os pacientes. Tinha gente que estava com o documento pronto, chegava ali, eles falavam que tinha que ir na policlínica para pegar mais um carimbo que estava faltando para depois voltar ali. Teve um rapaz que trouxe um documento do PSF de Nazaré de Minas, inclusive funcionário público, companheiro meu de serviço. E eles falaram para ele que ele teria que devolver o documento no PSF, para o próprio PSF enviar para a secretaria, que eles não poderiam receber. Ele já estava aqui. Então, aí criou-se esse transtorno muito grande. Depois eu fui conversar com a secretária, ela que já normalizou, porque era o início do trabalho, e até essa moça que estava atendendo nem está lá mais e tal. Então, chamar a atenção dos senhores que procura verificar se o dia a dia resolveu mesmo, porque se continuar dessa forma aqui, infelizmente, ou o doente melhora de susto, ou ali mesmo ele não vai procurar mais nada. Vereador, só fazer um comentário. O senhor está falando de pedido de exame, né? Esse pedido de exame. Quando a pessoa vai pedir o exame lá, fazer uma solicitação de exame, de consulta. Na verdade, me apresentaram esse papel quando eu pedi para falar com a outra funcionária. Eu teria que levar tudo isso aqui para falar com a outra funcionária. Segundo a secretária, um mal-entendido entre a atendente, que é novata, e já foi resolvido. Que ótimo, tomara que esteja. Então, onde estou convidando os senhores vereadores que passa lá e confirma mesmo se realmente a população está sendo bem atendida. Os pacientes também que estão indo para Belo Horizonte fazer consulta têm que
fazer todo esse cadastro aí. Com a palavra, vereadora Vilma. Então, vereador, realmente aconteceu isso com a vizinha minha. Né? Ele falou para ela sobre isso aí, tadinha. Ela não entendeu nada, ela ficou perdida. O que ela fez? Foi na minha casa, para saber de vir num carro, para levar uma criança dela, que fica na PAI, para levar para o Alfenas amanhã. Desde sexta-feira está acumulada com isso. Aí, que hora que a gente estava lá no evento, tudo, eu me pensei, gente, será que o Didi arrumou o carro para essa menina, né, para levar a filha dela? Aí eu corri, liguei para o Didi, não atendia de jeito nenhum. Aí eu pedi o Zé Maria de Oliveira, aí ele ligou para mim, para o Didi, estava dando caixa postal. Quanto isso, aí veio, conseguiu. Aí eu falei com ele, o negócio do promotor. Olha ó, Didi, eu estou só perguntando se dá para arrumar o carro. Entendeu? Não quero saber, tudo bem, tem promotor, eu só quero saber se dá para arrumar, sim ou não. Aí o que ele fez? Manda ela vir aqui agora descer, eu estou acabando de almoçar e já estou na secretaria. Saí correndo, fui embora, fui lá no Horizonte, peguei ela, pus dentro do carro da minha filha e trouxe aqui na secretaria. Aí a funcionária que estava lá, que falou para ela que ela não precisava nem de conversar com o Didi, que não ia resolver o problema dela. Assim que eu cheguei, o Didi já tinha ligado para ela, que era para esperar lá, que ele ia atender, e foi resolvido. E aqueles coitadinhos que moram na roça, aqueles coitadinhos que aconteceu com essa agora, eu não estou dizendo que eu sou entendida, não. E menos do que eu, então. Como é que fica isso? E com isso, hoje mesmo, eu pensei, né, os vereadores, né, quiser ajudar, né, entrar tudo junto, a gente resolver essas coisas. Agora chega um coitadinho lá, é promotor, eles não entendem. Eu também não entendo, mas tem uns que não entendem mesmo. Inclusive, aí pedi a cópia do documento que a moça estava e perguntei a ela, e a portaria que o promotor baixou? Ela falou, não, já está pregado na parede. Aí tinha uns 5 ofícios lá no promotor. E até aproveitei e tirei foto deles para comprovação que estava lá. Conclusão que eu quero chegar é o seguinte, espero que tenha mesmo resolvido a situação, que está sendo mais rápido e mais fácil o atendimento, porque caso não esteja e realmente for por uma portaria do promotor, que os vereadores façam uma comissão aqui ou que marquem uma reunião com o promotor e vamos todos os vereadores conversar com ele, porque se a coisa é para melhorar, que bom, mas se gerar um transtorno como gerou na terça-feira e for só para piorar, vamos ver uma negociação com ele, se tem como mudar para melhor ou não, porque, infelizmente, quem precisasse de uma urgência ali, ele estava enrolado. Que, né, eles lá explicam o caso certo, para as pessoas precisam entender mesmo, né? Porque falar mais ou menos ali no portaria, eles não vai entender. Com certeza. Me permite uma parte? Eu acredito que não é portaria de promotor, não. Primeiro, porque se fosse portaria de promotor, é interferência de um poder no outro. O promotor não tem competência para baixar portaria para resolver problema de secretaria. O que pode ter acontecido é um TAC, um termo de ajustamento de conduta. Mas, no meu modo de sentir, eu acho que se for um TAC, eles interpretaram mal o TAC. O termo de ajustamento de conduta não pode exigir essa série de coisas, porque só falta aí o sujeito chegar com a meia azul, o cara falar, não, você tinha que ter vindo com a meia vermelha. Então, você não vai ser atendido hoje. Quer dizer, é uma situação realmente embaraçosa. E eu acho que eu vou atender a solicitação de Vossa Senhoria e também vou me inteirar desses fatos e irei na secretaria apurar isso. Pode ser também, vereador, uma recomendação do Ministério Público, alguma recomendação, ou TAC ou recomendação também. É bom também fazer uma indicação, vereador, para a secretária, porque ela dê para nós aqui informação que realmente tem procurado muitas pessoas mesmo nesse sentido aí. Então, que a secretária da portaria ali, ela falou para essa senhora, um dia eu nem sei falar com o Didi, que não vai te arrumar carro, né? Então, depois jogou o negócio do deputado, promotor,
Ela perdeu o rumo dela, teve que correr atrás de mim. Graças a Deus, né? Corri atrás junto. Parabéns, vereadora. Sei. Com a palavra. Esclarecimento, quem que é o Didi? Didi é o servidor da prefeitura que é responsável pelo agendamento dos carros do município, que até o Éder trabalhou um bom tempo nesse, ele que faz o agendamento com os motoristas, né? Essa é a função, né? Essa é a função que faz o agendamento das viagens. Seria o chefe de departamento, né? Chefe do departamento de transporte. Saúde. Então, e depois desse acontecido, estive pessoalmente com a secretária, onde ela explicou que já foi solucionado, que as normas gerais para solicitação, elas estão sendo usadas somente para pedido de exames e para viagens, que é um pedido para ficar tudo protocolado, o porquê que está fazendo, o que realmente o paciente precisa. O que eu quero saber, e que os senhores, se puderem me ajudar, é verificar durante a semana, no dia a dia, como está sendo o atendimento para a população, que é o mais importante. Não adianta a pessoa chegar ali e falar, você tem que trazer isso e isso, e muitos desanimam no meio do caminho. Eu sei que desanima. Só mais um comentário aqui, senhor presidente. Parabenizar a administração por hoje, a inauguração da UBS. Ficou uma construção muito boa, muito importante. Espero que ali seja também um local para que seja sempre o melhor atendimento possível para a nossa população. Parabenizar também aqui ao senhor Eliezer e todos que compõem a chapa do sindicato, que foram vencedores. Parabenizar também o senhor Adelano pela sua presença aqui hoje, a sua explanação. E dentro deste assunto, quero fazer um pequeno comentário aqui. Com relação às dívidas do município, se a administração tivesse o mínimo de respeito com esta casa, esta dívida teria sido esclarecida quando o secretário de Fazenda veio explicar sobre o projeto do empréstimo de 800 mil com o banco BDMG. Por que eu estou falando isso? A convocação feita pelo vereador Washington, eu pedi uma parte e sugeri que fosse incluída em sua convocação que o secretário trouxesse o total de dívidas do município e os parcelamentos existentes, quantos são e até que mês ou ano chegariam essas parcelas e essas dívidas. Está lembrado, vereador? E, diante dos questionamentos, não chegamos a lugar nenhum, a lugar algum. Acho que, se nenhuma resposta for dada diante dos requerimentos feitos por esta casa hoje, que esta casa precisa tomar uma providência e trazer uma resposta tanto para esta casa quanto para toda a nossa população. Que fica aí um assunto pairando no ar aí que todos precisam saber o que realmente está acontecendo. Muito bem, vereador. É só isso, só, presidente. Com a palavra, vereador Júlio César Ezequiel, Julinho da Casa Nova. Muito obrigado, presidente. Boa noite. Boa noite aos amigos vereadores, ao público presente. Se eu não falho a memória, Marcelo, os bairros lá que foram contemplados é o Vila Esperança, contemplados pela nova UBS, né? Vila Esperança, Padre Vitor, Padre Santo Vitor, Antônio, Vila Esméria, Desidério, Salgado Filho, Vila Leolita e Vila Bernardo. Vila Bernardo. No bairro Santo Antônio. Santo Antônio, uma parte do bairro Santo Antônio. Hoje estive lá na inauguração, junto com os amigos vereadores. Vão ser mais de 4.000 munícipes contemplados pela essa belíssima inauguração. E também aqui parabenizar a todos os servidores que trabalham lá arduamente, que visitam as casas das pessoas, como o vereador Marcelo é um funcionário, faz essa função. Mais de 1.040 famílias. Mais de 1.040 famílias. Então, vereador, parabenizar pela iniciativa. E sempre foi uma luta também
várias câmaras, né, vereador Giovanni? Sempre também lutava. E parabenizar pela indicação do nome da dona Geni, uma pessoa íntegra, junto às suas filhas, seu esposo, que também já veio a falecer. É um momento de orgulho para a comunidade lá da Vila Isméria e toda a região. Está inaugurando essa nova unidade básica de saúde. E eu desejo que sempre busque atender a população com carinho, como já é de costume daquela unidade básica de saúde, está atendendo bem a população daquela região. Só completando sua fala aí, o atendimento médico é de segunda a quinta, atende mais ou menos de 140 a 150 consultas clínicas, pediatras semanais. 140 a 150 consultas clínicas semanais, pediatras são 20 consultas semanais. Agora vai contar com odontologia também. Odontologia. Tem preventivos, são 15 preventivos semanais. Tem um grupo da terceira idade que toda quarta e quinta-feira é acompanhado por uma fisioterapeuta, que é mais ou menos de 100 a 150, se depende muito do tempo, do dia, mas quando tem evento grande, chega até 200 idosos. Lá também atende curativos, primeiro socorro, tem controle de diabetes, controle de PA, tem palestras quinzenais e, como já tinha falado, acompanhamento de mais de 1.040 famílias, totalizando mais de 4.000 pessoas. É muito E convidar os senhores também para conhecer, não é só hoje, não. Conhecer lá também no dia a dia, como que funciona, para conhecer mais o que é o PSF. Muitas pessoas pensam que o PSF é o pronto-socorro. Lá não é um pronto-socorro. É só comparecer lá, que a enfermeira técnica ou a coordenadora, é só marcar que vai explicar como que é o atendimento e o funcionamento de um PSF. Também você citou o posto odontológico, que antigamente não, até semana passada era feito serviço lá na cantina da Vila Isméria, onde a Igreja Católica cedeu o espaço por muitos e muitos anos. Agora também vai ter um local... Que não era um local adequado e hoje local adequado. É um local adequado. Adequado. E todos os funcionários, parabéns pela obra, que se desempenha um bom trabalho. Fazer uma indicação aqui, senhor presidente. A indicação que eu faço, eu quero para o Executivo Municipal, faça uma limpeza na rua 23 de setembro, atrás da Concha Acústica, ali o famoso Morro da Bomba. Atrás ali da Concha Acústica tem um terreno baldio, onde está servindo para depósito de entulho, e que também possa, através do código de postura votado nessa casa, colocá-lo em prática, porque notificando os proprietários para que isso não aconteça. Já começou o período chuvoso, a proliferação de mosquito da dengue, a todo vapor. Então, que se faça a limpeza naquela localidade o mais rápido possível. Muito bem, coloca a indicação do vereador Júlio César Ezequiel em votação. Que os for a favor, permanecer sentados, se forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes da casa. Quero aqui, presidente, parabenizar o Eliezer, a toda a sua equipe, sua chapa que foi montada para as eleições do sindicato, que façam um bom trabalho. Muito bem. Continua livre a palavra para indicações e requerimentos. Nada mais? Passaremos, então, agora para apresentação de projetos. Decreto Legislativo número 57 de 2015, que autoriza a concessão de título de cidadão nepomucenense, senhor deputado estadual Vander Borzas. Segundo, projeto de lei número 610 de 2015, que cria o programa de viveiros de mudas no SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Ordem do dia. Primeiro projeto de resolução número 29 de 2015, dispõe sobre a filiação desta casa na Associação Brasileira de Câmaras Municipais. Esperando os pareceres. Então, vota na próxima. Esperando os pareceres das comissões. Segundo projeto de lei número 594 de 2015, que dispõe sobre a autorização para a participação do município no Consórcio Público de Desenvolvimento do Café, pedido de tempo nas comissões. Continua com pedido de tempo nas comissões.
Projeto de lei número 605/2015, que estima receita fixa e despesa para o orçamento de 2016. Pedido de tempo nas comissões. Projeto de lei número 609/2015, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social ao Centro Educacional Santo Agostinho, aguardando parecer das comissões, que está com pedido de urgência especial nessa casa. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final sobre o projeto de lei 609/2015. Os vereadores Pedro Giovanni Militani, João Alfredo Guedes, Marcelo Augusto Vilas Boas Alves, componentes da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, reuniram-se no Salão do Plenário da Câmara Municipal para estudos e emissão de parecer acerca do projeto 609, de 19 de outubro de 2015, de autoria do prefeito municipal, que objetiva autorizar o Poder Executivo a conceder subvenção social ao Centro de Educação Santo Agostinho. O referido projeto de lei veio a esta Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final para ser apreciado quanto a seus aspectos constitucional, legal e jurídico, conforme previsto no artigo 37. Constata-se que matéria em análise é de natureza legislativa e quanto a iniciativa de competência exclusiva do Executivo Municipal em obediência aos ditames da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal, estando ainda de acordo com o regimento interno e em condições de ser aprovado no que diz respeito aos aspectos formais e materiais que cumpre esta comissão analisar. A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 26, prescreve que a destinação... Gostaria de pedir aos vereadores só um minutinho de silêncio para ela terminar a leitura. Prescreve que a destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficit de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais. Citamos também que a Lei 4.320, de 64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios do Distrito Federal, que prescreve em seu artigo 12 o seguinte: despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas. Parágrafo 3º. Consideram-se subvenções para os efetivos desta lei, efeitos desta lei, as transferências destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas, distinguindo-se como subvenções sociais, as que destinem a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa. A comissão vislumbrou também que o senhor prefeito municipal fez um pedido para que o projeto de lei tramitasse nesta casa sob regime de urgência especial, que é aquele cuja matéria seja de necessidade premente e, caso não seja apreciados e votados com urgência, poderá redundar em prejuízo da coletividade ou perda da sua oportunidade, nos termos do artigo 97 do Regimento Interno, sendo que tal pedido deverá ser levado à apreciação do egrégio plenário. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação e, se for de entendimento do egrégio plenário, a aprovação do projeto de lei. Sala das Comissões, 9 de novembro, relator Pedro Giovanni Militani, membro João Alfredo Guedes e Marcelo Augusto Vilas Boas Alves. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças Públicas, Tomada de Contas e Tributação. O presente parecer tem por objeto este projeto e, em continuidade ao processo legislativo, foi a proposição encaminhada a esta comissão para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico, nos termos do regimento interno. A Lei Federal 4.320, de 64, estabelece em seu artigo 16, fundamentalmente nos limites das possibilidades financeiras, a concessão de subvenções sociais visará a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos relevar-se mais econômica. Constata-se que a medida é de natureza legislativa e de iniciativa do Executivo Municipal, em obediência aos ditames da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal, estando ainda de acordo com o regimento interno, artigo 45 da Lei Orgânica. Estamos em condições de levar este projeto à votação no que diz respeito aos aspectos que cumpre esta comissão analisar. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos-nos favoravelmente à apreciação do projeto de lei. É nosso parecer, Sala das Comissões. Relator Cláudio Andrade Pedroso, membros Júlio César Ezequiel, Washington Correia Lima Neto. Coloco, então, os pareceres em votação. Aqueles que forem a favor dos pareceres, aqueles que forem a favor, permanecer sentados, forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes desta casa. Passa agora o projeto em primeira discussão e votação. Coloco em discussão o projeto de lei número 609/2015 em discussão.
Aqueles que forem a favor do projeto de lei número 609/2015, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social no Centro Educacional São José. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados. Se forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes dessa casa. Passar agora a ordem do dia da próxima... Presidente, colocar em extraordinário esse projeto, já que está pedido. Oi? Vamos colocar, então, vou colocar a apreciação do plenário. Já que está pedido de urgência. O vereador Zé Rodrigues Avelino fez uma colocação importante. Quando é pedido de regime especial, ele é a única votação. Muito lembrado pelo vereador Zé Rodrigues Avelino. E muito obrigado também, vereador Marcelo Augusto Vilas Boas. Passa agora para a ordem do dia da próxima reunião, do dia 16/11/2015, ordem do dia, decreto legislativo número 57/2015, decreto de lei número 610/2015, projeto de resolução 29/2015, projeto de lei número 594/2015, projeto de lei número 605/2015. Nada mais havendo. Boa noite a todos, Deus abençoe a vida de vocês.